Então, olá a todos. Vamos continuar aqui nossas apresentações, abordando um pouco do direito administrativo, e hoje é uma aula simples, a gente vai abordar parceria público-privada, tá? É um instituto que, na verdade, isso geralmente é estudado junto a contrato administrativo ou concessão e permissão, em razão das similaridades e da continuação da temática que, que, que se aborda, né? Então, a lei que dispõe sobre parceria público-privada é a Lei 1079, de 2004. Eu coloquei até um pouco mais abaixo para vocês um pequeno histórico de que esse instituto ele foi praticado no Brasil, no Império, tá? Com a construção das primeiras ferrovias, no qual Dom Pedro ele contou com a participação, incentivou a participação privada na construção e enfim, o Estado teria que desembolsar dinheiro e usufruir de parte das rodovias. Então, alguma parte dessas rodovias foram construídas para ter uma destinação única e exclusiva para o Estado, e outras não. Outras, eu coloquei aqui, outras foram construídas lá para iniciativa privada, para que eles pudessem, no caso, fazer o abastecimento de suas fazendas, etc. Só para que vocês tenham noção, existe um passeio bem interessante em São Paulo. Eu assisti um documentário que é para uma das fazendas do Santos Dumont, família, eu acho que foi já vendida e tal. Mas nessa fazenda ela é tão grande que na fazenda tem uma ferrovia de 50 quilômetros, só para fazer a colheita, só para pegar, né, o café que é colhido na fazenda. Né? Então é um turismo, um ecoturismo bem interessante. Você tem a casa tradicional, etc. Então, isso vem desde o Império, a fazenda imperial, e aí isso foi incentivado, né, durante o Império. O atual ministro dos Transportes, ele é um defensor, né, no sentido de que, na época do Império, os transportes foram bastante desenvolvidos, que tinha uma política muito bem desenvolvida nesse sentido. Não que se defenda ter um rei no Brasil, mas ele já abordou em algumas entrevistas que se nós tivéssemos prolongado um pouco mais a monarquia no Brasil, talvez o estado de desenvolvimento teria sido outro, tá? É uma discussão histórica, não dá para a gente saber, em razão dos projetos que tinham, bem determinados, segundo ele. Mas o fato é que com o governo Lula, foi reativado, né, com a Lei 11.079, né, foi aprovada a Lei de Parceria Público-Privada, e a gente vai discutir aqui, diferenciar de concessão, de privatização, né, tem algumas similaridades, mas tem, sim, é diferente. Então, que, segundo o artigo 2º da lei da PPP, parceria público-privada, é um contrato de uma concessão, um contrato administrativo de concessão. Então, tudo aquilo que a gente abordou sobre o contrato administrativo é aproveitado, tá? E ela tem duas modalidades, né? A patrocinado administrativa. A própria legislação vai conceituar, né? No parágrafo 1º e parágrafo 2º do próprio artigo 2º. A concessão patrocinada, desculpe, é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei de Serviços Públicos, 8987, tá? Quando envolver adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, né? Então, eu coloquei aqui abaixo que nessa modalidade, concessão patrocinada, né, uma parte do pagamento vem dos recursos públicos e a outra parcela, né, a outra parte, ela é meio que reembolsada dos usuários. Aquela pessoa que se utilizar, sei lá, de um metrô, ou qualquer que tenha sido a parceria público-privada, um estádio de futebol, etc., a gente vai ver isso com mais calma, com a tarifa que é pago, ele vai fazer a espécie da remuneração para a construção, para aquele serviço público que foi implementado, tá bom? Então, nós temos a patrocinada, que o usuário ele arca com isso, e nós temos também a concessão administrativa, que é um contrato de prestação, segundo o parágrafo 2º, em que a administração, seja usuária direta ou indireta,
ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então, nessa concessão administrativa, né, o pagador ao serviço privado, né, o particular, que vai, enfim, prestar o serviço, ele vai receber tão somente do poder público. Ou seja, não se vai cobrar uma espécie de tarifa lá na cobrança pelo usuário, pelo cidadão, tá bom? A gente vai falar um pouco mais desses institutos e aí a gente pode voltar para essa parte conceitual, tá bom? Eu coloquei aqui que, a gente já adiantando, no caso das privatizações é diferente, nós temos legislação própria, e na privatização, só aceitar aqui, então, e na privatização, aquele bem que é público, ele vai ser outorgado, o cara vai ser entregue ao particular mediante a remuneração, ou seja, ele vai se tornar privado definitivamente. É uma venda, né? É o caso da Vale do Rio Doce. Não é uma concessão que o serviço permanece público e o particular está lá por um determinado período de tempo utilizando, não. Nenhuma parceria público-privada. Na privatização, é meio que um instituto definitivo. Tá? E geralmente ela tem ocorrido, né, com empresas públicas. O Estado passa um determinado período de tempo, ele acha que aquela atividade, não é que ela não seja de interesse público, mas é que por uma série de fatores decorrentes de estudos, tudo bem que há sempre uma discussão ideológica sobre esse assunto, mas a priori uma série de estudos vai mostrar que entregar isso para a iniciativa privada vai trazer uma maior concorrência, a redução do preço ou a tarifa daquele serviço que seria prestado, ou seja, vai ter uma melhoria para a sociedade. Não é uma coisa simples de se deduzir. Eu já falei para vocês que eu não tenho ideologia pró ou contra a privatização. É claro que, a priori, eu sou um defensor da ideia de um Estado um tanto quanto forte que promova direitos sociais, tá? Em razão das desigualdades que nós temos no Brasil, mas pode ser que alguma atividade específica ela desculpe, deixa eu parar isso aqui porque esse negócio pronto saiu. É porque alguma atividade específica ela pode não ser tão interessante ao Estado, tá bom? A gente está vendo isso no que se refere ao transporte, né? A cada vez mais a gente tem vindo o desenvolvimento do transporte autônomo e daqui a um tempo não vai ter por que a gente ter ônibus, tá? A longo prazo isso vai ser muito automatizado, né? Possivelmente a gente não terá mais o Estado participando desse tipo de gestão, tá bom? Então, eu coloquei aqui só uma observação que nas privatizações o seu gerenciamento, lucro e prejuízo, ele é completamente transferido ao privado, tá? Então, ele que vai assumir completamente o risco lá daquela atividade, tá bom? E não vai poder depois reclamar do Estado. Eu coloquei aqui que é comum a imprensa confundir esses temas, falando que uma parceria público-privada seria uma forma de privatização. Isso é muito comum, dizendo que, por exemplo, sei lá, uma rodovia, né? Vai ser privatizada, rodovia tal vai ser privatizada, o aeroporto vai ser privatizado. Em muitos desses casos são parcerias público-privadas. Então, mas para passar esse termo parceria público-privada num jornal, né? Às vezes é meio complicado. Então, algumas notícias muito curtas não fazem essa distinção e colocam mesmo leilão ou privatização. Mas a gente tem que saber que são distintos, tá bom? Tem também, claro, a diferença entre a parceria público-privada e uma concessão comum, né? Que na parceria público-privada o governo ele vai bancar pelo menos uma fatia dos custos, tá? Ou integralmente, ou pelo menos uma parte, como eu já abordei para vocês, a patrocinado, a administrativa, né? Ou ele banca com todos os recursos, ou então ele vai deixar que seja cobrada uma tarifa e o usuário vai ressarcir os custos que o Estado teve e o particular, tá bom? E na concessão comum, não. O serviço ele é prestado pela iniciativa privada, tá? E, na verdade, a iniciativa privada ela cobra lá do usuário, tá? Então, por exemplo, vai ter a concessão de água, concessão de esgoto, tá bom? O usuário vai pagar por aquilo e o particular cobra.
Tá? Ele funciona mediante a remuneração que o particular cobra do usuário, tá bom? A gente vai ver que na parceria público-privada não. Outra observação que eu coloquei aí, que na privatização já tinha dito, ela não tem prazo, é uma transferência definitiva, diferentemente de parceria público-privada e concessão. Lembra que eu falei que contrato administrativo, tá, ele sempre vai ter um prazo, e no caso das parcerias público-privadas, esses prazos eles vão durar entre 5 e 35 anos, tá bom? Coloquei aqui que são os requisitos, que é a parte mais importante da matéria, tá bom? Quando se cai em provas de concurso, isso aqui geralmente se dá nesses 3 pontos, os requisitos, né? Eu coloquei outros elementos aqui para vocês, um pouco mais abaixo, mas e quais seriam, professor, os requisitos? Estão aqui entre os artigos 2º e 5º, né? O primeiro que eu coloquei, o prazo. Essa prestação de serviço deve durar de 5 a 35 anos, tá bom? Incluindo as prorrogações, então, fez lá uma PPP de 5 anos, pode prorrogar para chegar no máximo a 35 anos, tá bom? Depois vai adivinhar aquele termo contratual, e aí vai ter que fazer, né? Quem sabe uma nova PPP, tá? Uma expansão, e eu vou mostrar isso de modo mais claro na frente para vocês, quando for diferenciar ela mais das concessões, tá? O valor não pode ser inferior a 10 milhões de reais. Então, qual é a lógica da parceria público-privada? A parceria público-privada ela veio de novo para o Brasil em razão do Estado não poder financiar uma série de serviços que são atrelados a obras públicas. Então, ele confia, né, e aí remete parte desse investimento para a iniciativa privada. Claro que ela vai ter que oferir lucro disso, e certos projetos vão poder ser viáveis, né? Por exemplo, trem-bala, metrô, tá? Às vezes o Estado não tem condição de sozinho fazer esse investimento, e para que isso não se prorrogue por muitos anos, ele chama a iniciativa privada. Tá? Eu acho que isso ainda poderia ser mais assintoso no Brasil, né? As pessoas ainda são muito reticentes a fazer parceria público-privada. No caso do Estado do Ceará, a gente tem até uma lei própria, né, tratando sobre esse assunto, e algumas parcerias, né, no caso do metrô, mas eu acho que isso ainda poderia ser bastante expandido, tá? Se você for pela Europa como um todo, todos aqueles trens-balas, né, a gente tem vários estádios, várias rodovias que foram construídas ou expandidas por meio de PPP, e ganha um particular, um consórcio de empresas, e ganha também o Estado e, sobretudo, o cidadão, como o Cauã colocou aí, né? No Reino Unido é muito popular. É assim, na França também, na Alemanha, na Itália tem muito também, tá certo? Mas é porque no Brasil, quando se faz isso junto com política, né, há um receio de corrupção, e é um receio legítimo, né? Porque sempre por trás de grandes construções a gente coloca o pé atrás. Eu sei que a gente abordou aqui quando começou a falar de contrato administrativo, que a gente criou alguns institutos e, por exemplo, o portal de preços que o governo federal criou, ele veda esses superfaturamentos, né? Que era o grande problema desse tipo de contrato, né? Superfaturar. Mas com o portal de preço fica bem mais difícil você superfaturar. Claro que tem que também ter um controle do Tribunal de Contas, né? Um controle social, que é o mais importante, dos serviços públicos, dos servidores públicos, etc. Bom? Outro detalhe são eu falei para vocês, os valores, e por fim, serviços, né? Eu coloquei aqui que isso está no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3º, né? Que não deve ser celebrado contrato cujo único objetivo for o fornecimento de mão de obra, ou fornecimento e instalação de equipamentos, ou apenas execução de obra pública. É aqui que eu quero mais chamar a atenção para vocês. É porque não existe parceria público-privada para construir um estádio de futebol. Não existe parceria público-privada para construir uma ferrovia. Não existe
PPP para construir uma rodovia. O que é que existe, professor? Existe uma PPP para construir ou reformar um estádio e administrar o estádio. Existe uma PPP para construir uma ferrovia ou uma rodovia e administrar a ferrovia e a rodovia. Tá? Então, é sempre um serviço que vai ser oferecido ao público, né? No caso, serviço de transporte, né? Ou no caso, a estrada, né? Disponibilizar o acesso das pessoas a uma estrada de qualidade, que tenha toda a segurança, que tenha saúde, né? Ambulância, enfim, uma série de serviços e isso tem que estar atrelado, tá bom? Então, se for só uma construção, aí é o quê? É um contrato administrativo. Faz um contrato administrativo. Eu quero só construir estrada. Faz um contrato administrativo. Agora, se você quer construir a estrada e você não quer tomar de conta dessa estrada, quer entregar para um particular, o ideal é fazer uma concessão, é fazer uma PPP, tá? É melhor do que você construir a estrada e depois conceder, tá bom? O ideal é fazer a PPP, porque você já pega o dinheiro do particular para construir aquela estrada. E ele vai lá gerir e cobrar tarifa por isso. Tá bom? Isso foi o que aconteceu, né, na Copa do Mundo, tá bom? Com a construção de a construção e reforma de estádio de futebol, tá? E nesses casos, as empreiteiras, elas ficavam administrando o estádio por muitos anos, ficam, né? E são contratos bem interessantes, porque eu estava vendo um estudo de que, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Eu não sei do caso do Castelão, mas tem aquele livro que eu indiquei para vocês, do Michael Sandel, o que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado. E nos Estados Unidos, eu não sei o nome que eles utilizam, a expressão em inglês, mas é como se fosse só a espécie da concessão do nome do estádio de futebol. Isso já ele ganha quase que toda a receita que o particular investiu para administrar aquele estádio do poder público. Então, digamos que uma empresa, sei lá, pagou 100 milhões, isso, naming rights. Então, pagou 100 milhões para administrar o Castelão, digamos. A empresa, vamos lá, Construtora J, tá certo? Aí a Construtora J, lá no contrato, vai permitir esse tipo de cessão do direito, e a Construtora J, ela vende o nome Castelão pro, sei lá, um nome aqui qualquer, Bradesco, e aí o nome vai ser Arena Bradesco, e o Bradesco paga para esse particular por ano, sei lá, 20 milhões de reais. Tá bom? Porque todo jogo de futebol vai dizer: estamos aqui no jogo Ceará-Fortaleza, na Arena Bradesco. Então, o nome Bradesco, ele é ressaltado, é uma forma de publicidade. Tá bom? Então, assim, é bom, tá? Para o particular que está fazendo a publicidade. Há uma discussão aí sobre a questão de identidade cultural, né? Ah, o nome Castelão, e eu não sei, eu não sou muito apegado a esse tipo de coisa, não, né? Não sou nem muito apegado a futebol. Então, se o nome do estádio vai mudar para Castelão, para Arena Bradesco, importa que ele está lá e está prestando um bom serviço, e quem for para o estádio está sendo bem atendido, e tem boa alimentação, banheiro limpo. E eu acho que é isso que as pessoas esperam, sobretudo. Tá bom? É claro que algum bem muito peculiar, tipo, sei lá, mas algumas pessoas são bem. Você pegar o Teatro José de Alencar, né, e falar, sei lá, Teatro Coca-Cola, né, soa esquisito, tá bom? Então, tem certos bens que eles pegam meio que a identidade cultural de um município, de um estado, de um país, tá? Então, não poderia, por exemplo, já pensou lá na presidência da República, né, em vez de falar, então, lá no Supremo Tribunal Federal, ou no Itamaraty, né, tem um símbolo da Coca-Cola, ou isso é meio, né?
afronta a soberania do país, tá bom? Mas vamos lá. Então, entenderam, né? Não tem somente a outorga de uma obra pública, ou só um fornecimento de mão de obra, ou só a instalação de um equipamento. Não, geralmente é um serviço, geralmente não, tem que ser um serviço público, serviço de manutenção da estrada, né, junto com a construção da estrada. Ou então, né, digamos a gente pega aqui a BR-116, o trecho Fortaleza, sei lá, Fortaleza, Quixadá. Quixadá é daquele triângulo do Quixadá, é Pacajus, né? Eu acho que ele ainda é Pacajus. Fortaleza, Pacajus. Digamos que venha a ser privatizado. Privatizado não, desculpe. Que venha a fazer uma PPP, né? É... Veja as perguntas, tá bom? Então, a gente pega uma BR dessas, são, sei lá, 70 quilômetros, 80 quilômetros. Ela já existe, professor, já está duplicada. Então, por que vai ser feita uma PPP? Vai ser feita uma PPP porque, primeiramente, eles vão intervir com obras e eles vão administrar. Então, quando se faz uma PPP, uma estrada dessa que vocês conhecem, eles vão melhorar a sinalização, tá? Eles vão melhorar, vão fazer toda a manutenção, não vai ter mais buraco, não é para ter mais buraco, vai ter carro de segurança para evitar assalto sempre, tá? Vai ter ambulâncias que se o carro, sei lá, uma batida, então vai, ao invés de esperar o SAMU, vai ter uma ambulância da própria empresa que está lá na PPP e ela vai cobrar um pedágio. Então você vai viajar com segurança, com rapidez, com conforto e vai pagar uma tarifa, tá? E o ideal, claro, lógico, é que o Estado mantivesse boas estradas e que você não pagasse nada, mas infelizmente a gente sabe que os nossos recursos são finitos e isso é uma forma da gente ter um bom transporte, etc. Tá? Não é fácil, não é simples discutir isso. O ideal é manter lá com o controle do Estado, ok? Ao final eu vou responder as perguntas. Coloquei aqui essa informação histórica que eu tinha dito para vocês, né? E algumas informações aqui, lembrando que a linha, na área de locomoção urbana, né, nós tínhamos a linha 4 amarela do metrô de São Paulo, que é na modalidade patrocinada, né, ou seja, o usuário paga, o Estado fez o investimento, mas parte dele, o particular investiu e ele cobra, né, do cidadão através das tarifas, né, da passagem, tá bom? No Rio de Janeiro, nós tivemos a maior PPP da América Latina, que foi a revitalização lá do Porto, tá? E aí foram essas construtoras, Odebrecht, OAS, então eles revitalizaram, fizeram construções, intervenções de engenharia e ficaram lá com gestão e alugam os espaços, mantêm segurança, limpeza, eu nem sei como é que está lá hoje em dia, eu nem sei como é que está o turismo nessas áreas. Fora também a questão de docas, né? Tem uma parte também portuária, né? Que também é explorada. Mas nesse caso, né, como foi, a gente vai falar administrativo, então o Estado é que, enfim, fez o custeio, né, dessa intervenção, tá? Então, os aspectos mais importantes, como eu falei para vocês, são esses três: duração, valor e serviço, nunca esqueçam disso, tá? Eu coloquei aqui algumas questões mais curiosas da lei, né, da Lei 11.079, 2004. No artigo 4º, né, coloca que tem o objetivo dela, né, é eficiência, respeito ao interesse dos destinatários, mas eu coloquei aqui que é indelegável, isso já estava lá no regime de, como eu falei, de serviço público, né, é indelegável regulação, função jurisdicional, não dá para fazer PPP, exercício de poder de polícia não pode nem ser concedido, né, e atividades, outras atividades exclusivas do Estado, como segurança pública, tá bom? Coloquei outros princípios: responsabilidade fiscal, transparência, sustentabilidade financeira e econômica, tá? São características. Coloquei também só mais dois artigos aqui que eu acho importante. Um deles é a questão
que vai ser criada uma sociedade de propósito específico, tá bom? Pode ser que alguns de vocês não tenham ouvido falar nesse termo, ele não é tão somente, ele não é privativo de parceria público-privada, então uma sociedade de propósito específico é uma empresa que ela é constituída, uma sociedade, tá bom? E como ela tem um propósito específico, ela é uma sociedade que ela, geralmente ela tem um prazo determinado, tá bom? E ela vai se extinguir com o cumprimento do seu objetivo, tá? Então, por exemplo, se cria uma sociedade com um propósito específico de fazer a parceria público-privada da exploração do porto lá do Rio de Janeiro, tá? A duração disso é 20 anos. Quando terminou os 20 anos da parceria público-privada, ela vai ser extinta, tá bom? Às vezes se cria uma sociedade de propósito específico para organizar um show, um evento, um espetáculo. É criada a empresa só para fazer esse espetáculo e depois ela é extinta. Isso é comum, tá? Também com algumas construções, né? Incorporadoras, isso também é comum, tá? Aí eu coloquei que a sociedade de propósito específico pode assumir a forma de uma companhia aberta, né? Tem que ter padrões de governança corporativa, tem que ter demonstração financeira padronizada, isso é um controle contábil muito forte, né? É difícil você, em razão da observância das normas brasileiras de contabilidade, tem que ter a contratação de auditoria independente, então você não consegue fraudar contas ou esse tipo de coisa, tá? Porque são empresas que têm renome internacional, que fazem auditorias, eles não vão colocar uma informação falsa, que sabe que a responsabilidade penal é muito forte sobre isso, e a empresa que faz isso são empresas conceituadas, eles não vão querer jogar o nome dele no lixo por causa de um contrato, por mais milionário que ele seja, tá? Porque as empresas que fazem esse tipo de assessoria são grandes empresas. O detalhe que é vedado, claro, né, a administração pública ser titular da maioria do capital votante, tá? Porque isso não vai ser otorgado a um particular, tá bom? Então, particular que vai assumir o controle disso e os riscos. Coloquei também uma observação importante, que parceria público-privada é feito por concorrência, tá? Então, é essa modalidade licitatória. Tá bom? Então, lembrando a vocês que nós temos PPP, é diferente de privatização e é diferente de concessão. Então, professor, quando é que eu vou escolher? Em geral, vai depender da natureza, né? Se você vê uma empresa pública que o Estado não tem mais interesse, porque aquilo já está ficando defasado, tem que passar para a iniciativa privada, eles vão fazer uma privatização, tá? A parceria público-privada, geralmente, é uma construção acompanhada de um serviço público, tá? Um metrô, uma rodovia, uma ferrovia, tá? E uma concessão pura, a diferença dela é que a concessão particular não vai entrar com recurso público, tá? O particular vai entrar com recurso público se for para adquirir a concessão. Então, já existe um serviço que é prestado pelo Estado e ele quer otorgar para um particular, tá? E aí o particular paga um preço para manter aquele serviço de telefonia, de energia, tá? E pode ser feita a concessão. Ou pode também, no caso desse serviço que eu falei para você, ser feita uma privatização, se o Estado não quiser, se ele quiser arrecadar muito dinheiro com isso, vender os bens mesmo, tá bom? Então, é uma técnica de planejamento administrativo, planejamento orçamentário, planejamento financeiro, para que a gente escolha a melhor saída para o Estado prestar serviços públicos. Ok? Então, eu vou interromper aqui para a gente ver se tem alguma dúvida. Abraço.